Namastê! Oi amigos, tudo bem? Eu sou o Gui Rodrigues. Hoje eu vou falar sobre espíritos enganadores na viagem astral. Eu vou contar aqui a história da minha avó Ruth, minha vozinha querida. Quando a minha avó desencarnou, na noite em que ela morreu, estava em coma induzido e teve um edema cerebral em que estourou, ela apareceu em casa. Então ela estava lá no hospital em coma induzido e eu estava lavando louça na cozinha. E daqui a pouco, eu lavando louça, eu vi uma figura branca, meio que fluorescente, uma figura fantasmagórica, igualzinha a minha avó. E ela passava no corredor da cozinha. E eu vi ela passando, e aí eu parei de lavar a louça e fui atrás dela. Eu fui andando no corredor, ela entrou no meu quarto, eu fui atrás dela, entrei no quarto, e na hora que eu entrei no quarto ela desapareceu. Aí eu peguei e abri a porta do armário, começando a procurar ela. A minha avó nessa época ela tinha um problema no rim, e o rim parou. E ela teve um edema cerebral no cérebro, e estourou essa bolha de sangue. No dia, eu fiquei quieto, né, esperei a minha família dormir tudo, e aí falei isso para minha esposa. E a minha esposa falou, então provavelmente ela vai desencarnar ou já desencarnou. Aí no dia seguinte eu estava, era mais ou menos umas 11 horas, meio-dia, né, estava fazendo exercícios. E aí a minha mãe disse, né, que era para ir lá para o hospital se despedir da minha vozinha. Os médicos já iam desligar os aparelhos que tinham estourado essa bolha de sangue que ela tinha na cabeça. Isso impactou muito para mim, porque eu tinha muita mediunidade na infância e eu perdi essa mediunidade durante a adolescência. E ela foi voltando logo após eu ter visto o espírito dela passar nesse dia, né, no corredor ao lado da porta da cozinha. Então tá, passaram-se vários anos, né? E aí eu não tive mais contato, né, com a minha avó. Eu fiquei vários anos tendo, mais pra frente, tendo sonhos lúcidos, projeções astrais. E aí começou a acontecer algo. Eu comecei a encontrar um espírito na forma da minha avó. Na forma dela velha. E aí, esse espírito, ele induzia eu mentalmente, e eu deitava a cabeça no colo dele e ficava chorando de saudade, chorando de remorso. E nesse meio tempo aconteceu isso várias vezes. Toda vez que eu encontrava esse espírito na forma da minha vozinha, eu deitava no colo dele e ficava lá chorando. Após ter acontecido isso várias vezes, acho que mais de 5, eu comecei a ter outras projeções astrais em que eu via uma mulher sempre à distância, muito parecida com as fotos da minha avó quando era jovem, muito parecida. Então eu estava lá numa projeção astral, daí de longe eu via uma mulher idêntica à minha avó quando era nova. Isso aconteceu várias vezes. Então acontecia, por exemplo, num dia apareceu o espírito, né, na forma da minha avó mais velha, falando: Guilherme, que decepção, você não deveria ter feito isso, você é uma decepção para mim. E aí eu deitava no colo dela, chorava e sentia as minhas energias indo embora, me sentia muito agoniado. Posteriormente, no dia seguinte, apareceu esse outro espírito à distância da minha avó mais nova, me olhando. E aí, teve uma última vez em que eu estava numa praça com muitas pessoas. E aí, veio um Fusca branco de 1967. Era o Fusca que a minha avó sempre dirigiu. Sempre levava a gente para passear nesse Fusquinha. E quem saiu de dentro desse Fusca? Essa moça com a aparência da minha avó de lá pelos 30 anos. E ela ficou me olhando e eu senti pela energia dela que ela era minha vozinha querida. Eu percebi ela ao lado do Fusca, que ela era a minha avó, né, mais nova, rejuvenescida, mas por algum motivo ela não
não conseguia, não podia chegar perto de mim. Ela não chegava a mais que 7 metros. Todas as vezes que eu observei ela, ela estava a uns 5 a 7 metros de distância, mas a energia dela era muito forte. A minha avó foi uma grande mentora para mim aqui no mundo físico enquanto ela esteve viva. Foi ela que me ensinou a partir de economia, sabe, a ter caráter, sabe, os valores, né, os valores, né, os valores da família, né. E a conclusão que eu chego de tudo isso aquele espírito, na aparência da minha avó mais velha, ele usava a minha energia de tristeza, de remorso, de saudade, e no ato que eu deitava no colo desse espírito enganador que aparece da minha avó, ele ia absorvendo a energia, talvez ficasse na minha energossoma laços dessa energia que ele absorvia, que era a energia da tristeza, energia do remorso, era uma agonia muito grande. Então esse espírito enganador, ele aproveitava essa energia que eu emanava quando estava chorando no colo dele, que se aproveitava da aparência da minha avózinha para fazer isso. A minha avó, que já está num plano mais elevado e não pode chegar tão perto de mim, ela começou a perceber que esse espírito obsessor estava fazendo isso comigo. Então o jeito que ela tentou encontrar foi aparecer várias vezes, né, nessa forma que ela está, rejuvenescida, mais jovem, para me mandar essa mensagem de que ela está bem, de que ela está mais jovem e de que eu estava sendo obsidiado por esse espírito que me fazia sofrer, né? Então ela veio me trazer um recado que estava bem e para eu não ficar caindo nessas artimanhas, né? Então dali para frente tudo mudou. Esse espírito enganador na aparência da minha avó mais velha, ele parou de aparecer, né? E hoje eu sei que a minha avózinha querida está muito bem, né? Em um plano melhor. Espero ter ajudado de alguma forma. Faça o bem, ajude o próximo, fique com Deus. Namastê.